Estamos de volta com o Paraná Notícias. O programa de hoje está indo ao ar gravado. Você que habitualmente participa através do 0800, hoje não poderá mandar mensagens neste horário. Pode-se utilizar do e-mail, parananoticias@rtve.br.gov.br. Pode ligar também para a produção. Código de área 4133317525. E ainda a nossa secretária eletrônica, onde você é o repórter. Você pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite. 4133150606. Você mesmo coloca a boca no trombone, você deixa a mensagem, deixa o recado e a gente vai reproduzir esse recado ao longo da semana, tá bom? Mais de 15 mil ligações nesse sistema, através da secretária eletrônica. E, como eu disse, você pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite. Olha, eu quero pedir aqui licença ao Mário Celso, que tem o programa Mais Saúde, né? Programa que foi ao ar agora há pouco. É que o nosso programa, o Paraná Notícias, é um programa de variedades. E nesse período do ano, a gente acaba tendo as pessoas que sofrem com alergia, tendo crises mais agudas, não é verdade? A alergia, rinite, enfim, é um período crítico esse período do ano. E eu estou aqui no consultório da doutora Adriana Vidal Schmidt, que é especialista em alergia e também na área de estética, nessa área da beleza que nós vamos entrar daqui a pouco. Doutora, boa tarde, obrigado por nos receber aqui. E eu gostaria que a senhora já falasse dos principais casos que acometem as pessoas nesse período do ano. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês. A principal alergia respiratória, particularmente nessa época do ano, é a rinite alérgica, né? O que é a rinite? A inflamação da mucosa de revestimento do epitélio, né, respiratório. Então, e os sintomas são coceira no nariz, nariz trancado, crises de espirros, coriza, né? Então, cada indivíduo que tenha qualquer um desses sintomas de uma maneira mais repetida, mais frequente, deve se aventar dessa possibilidade diagnóstica. Para aliviar um pouco, né, a crise, ou para evitar que ela se agrave, o que a pessoa que tem alergia, que tem rinite, o que ela deve fazer? Deve evitar o quê? Bom, eu como alergista vou recomendar sempre que procure um especialista na área, para que se faça um teste alérgico e a partir daí a pessoa saber o que ela é sensibilizada. Se você for pegar uma população em geral, selecionar aqueles indivíduos com rinite, uma boa parte deles vai ter sensibilidade ao ácaro. Por isso que aquelas medidas universais, assim, de tire carpê, evite carpê, tapetes, forrações, bichinhos de pelúcia, o acúmulo de objetos que possam ir juntando pó com o decorrer do tempo, né? Procure manter a casa bem arejada, bem ventilada, fazer uma limpeza com pano úmido, né? Evitar mofo e umidade, né? Que também são agravantes aí desses sintomas respiratórios em boa parte dos pacientes. Mas o ideal é sempre fazer uma abordagem individualizada, né? O indivíduo, quando tem rinite, tem duas formas de tratamento. Se ele está numa crise aguda, você vai fazer medicações para alívio sintomático dessa crise. Geralmente são os antialérgicos ingeridos por via oral, né, raramente injetáveis, mas dá para se fazer um tratamento de prevenção, com medicações anti-inflamatórias ou antialérgicas administradas diretamente no nariz, mas isso sempre sob a supervisão médica, né, ou o profissional da área de alergia, ou de otorrinolaringologia, ou pneumologia, né, ou mesmo clínico geral. Então, tem que se fazer um tratamento de prevenção. Com esse tratamento existe a probabilidade de os sintomas serem mais brandos e não ocorrer uma piora progressiva desse quadro. Agora, doutora, por que a rinite ela ataca mais nesse período do ano, mais no inverno? As condições climáticas têm um peso aí? Com certeza. E aqui em Curitiba é muito comum. Assim, no consultório é o dia a dia da gente, pessoas que moravam em outras cidades mais quentes, que quando se transferem a Curitiba começam a apresentar os sintomas. Então, essas mudanças climáticas, a própria umidade, tanto assim os extremos, tanto muito úmido quanto o tempo muito seco, prejudica bastante as vias aéreas, né? Então, a gente tinha que tentar conseguir um equilíbrio, assim. Agora, o ideal é que a pessoa mantenha o ambiente limpo, conforme a senhora colocou aqui, sobretudo o quarto, né? Ventilado, ensolarado, sem pó, né? O que a gente chama, são medidas tão clássicas que são chamadas de higiene ambiental. Agora, doutora, qual é a opinião da senhora em relação a alguns equipamentos de ar-condicionado, né? Uma propaganda que a gente vê, ó, esse purifica o ar, esse aqui melhora para quem tem irritação, para quem tem alergia, para quem tem rinite, a senhora bota fé nisso?
Olha, o equipamento mais adequado é aquele que é feito uma manutenção preventiva com frequência, que tem os seus filtros trocados, que não é permitido o acúmulo de pó. Você pode pegar o melhor aparelho de ar-condicionado, mas se não tiver uma manutenção, uma limpeza adequada, isso daí vai mandar para o ar partículas de pó, de ácaros, de detritos, de bactérias e vai ser prejudicial, né? Então o ideal é que tenha-se um ar-condicionado limpo, com frequência o filtro, e que, além disso, o indivíduo procure evitar mudanças bruscas de temperatura. Então, você liga o ar-condicionado, mas não para ficar aquele gelo ou aquele calor, não pode ter uma diferença muito grande da temperatura que ele vai ter quando sair daquele ambiente, porque essas variações climáticas fazem uma desestabilização e podem levar à piora do quadro de rinite. A alergia, ela se manifesta de várias maneiras, mas a manifestação mais comum é nessa área, né, do nariz, a rinite, o nariz fica escorrendo, a pessoa fica com aquela expressão cansada, né? A rinite, ela deixa a pessoa com aquela expressão de cansaço, não é verdade? Cada 10 pessoas, 2 vão ter isso, né? E às vezes o indivíduo fica esperando ter aquele quadro clássico, mas tem sintomas associados à rinite que às vezes predominam em determinados pacientes. Por exemplo, dores de garganta, o indivíduo que acorda com a boca seca, ou que tem uma tosse, um pigarro, que tem um pouquinho de dor de cabeça, ou que tem, às vezes acorda indisposto, cansado, como se não tivesse tido, né, um descanso adequado. Muitas vezes é por causa da rinite, que ela compromete todo o funcionamento do aparelho respiratório. Inclusive os pacientes que têm a rinite, eles estão em risco de evoluir para quadros de asma ou bronquite, como é mais popularmente chamada, né? Agora, doutora, a automedicação nesses casos, né? A pessoa tem alergia, me disseram que esse remédio aqui é bom, eu vou tomar. E olha, eu tenho rinite, a fulana toma o remédio para rinite, eu vou tomar o remédio que ela toma. Quer dizer, a coisa não funciona assim, o que a senhora disse. Cada paciente é um paciente, não é verdade? Precisa de um teste, precisa saber como que o organismo recebe aquela medicação, que tipo de alergia a pessoa tem, não é verdade? Exato, e os medicamentos, eles não são inofensivos, né? O muito forte é o medicamento que você está usando sem necessidade, né? Então, a gente costuma brincar que quando a gente desconhece o medicamento, ele é muito forte. Mas, na verdade, quando bem indicados, os medicamentos não vão promover uma melhora na qualidade de vida do paciente, e os efeitos colaterais são bem controláveis, né? Agora, a automedicação é um problema, porque alguns antialérgicos eles vêm associados a corticosteroides, algumas medicações que se usam via intranasal têm descongestionantes que podem levar a um aumento da pressão arterial, que podem levar a efeitos colaterais com uso prolongado, né? Então tem que se tomar bastante cuidado nesse sentido. Medicação sim, para rinite, para alergia, mas sob orientação médica sempre. Agora, vamos falar um pouco sobre a alergia, que tem uma outra manifestação, que geralmente é no corpo grosseirão, alergia à alimentação. Tem pessoas que, depois de adultas, descobrem que tem alergia a determinado alimento, por exemplo, uma alergia a determinado produto químico, não é verdade? Isso acontece, né? Isso acontece com bastante frequência, é a dita urticária, né? Que quando ela é aguda, o indivíduo que come um camarão, por exemplo, e evolui com aquelas pápulas, né? São elevações na pele. Tranca a garganta. Isso daí é bastante raro, né? O mais comum são aquelas placas eritematosas que dão pelo corpo todo, com coceira e tal. É muito fácil se estabelecer o diagnóstico quando se trata de uma urticária aguda. O indivíduo que foi ao restaurante de frutos do mar, ingeriu o camarão e em poucos minutos, né? Ou aquela criança que quando toma leite se enche de pelotas pelo corpo, tudo. Quando ela cronifica, os casos de urticária crônica, esses já são mais complicados de chegar a um agente etiológico, né? Em mais de 90% dos casos não se consegue precisar exatamente o que está causando esse problema, mas felizmente para nós e para os pacientes principalmente tem controle. Né? Mesmo quando você não sabe qual é o fator desencadeante, tem também a urticária desencadeada por fator emocional, né? As crises de urticária acontecem em picos de estresse, em picos depressivos. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Principalmente quando é um caso crônico. Doutora, a senhora é especialista em 2 áreas. Essa área aí de alergia, né? A senhora é alergista, e também na área de estética. Vamos falar um pouco do botox, do peeling. É um período bom, também propício, né? No inverno as mulheres se preparam, os homens também, para estarem de bem com a vida e com o corpo no verão, não é verdade? Na verdade, a medicina estética ainda não foi considerada pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialidade. Então, nós não estamos aptos nós somos especialistas em medicina estética, apesar de... A senhora é uma estudiosa, está sempre antenada, sempre ligada. Né? Na verdade, eu gosto de toda essa área que envolve a qualidade de vida do indivíduo. Até eu estava comentando há pouco com você, né? Que tanto a alergia quanto a estética
são doenças que você pode conviver, que geralmente não vão colocar a tua vida em risco, no caso das doenças alérgicas, mas que elas interferem muito na qualidade de vida do indivíduo. E isso também, você se olhar no espelho e não gostar do que você vê, também você vai ter a qualidade de vida pode ser prejudicada. Então, a gente fazendo essa abordagem do indivíduo sentir-se melhor, sentir-se bem, né, é muito gratificante. Então, acho que são aí onde as duas especialidades têm uma base em comum, é isso que eu gosto. Eu gosto de tentar promover uma melhora na qualidade de vida. O Botox de vivência, ele tem que ser aplicado de tempos em tempos? Como é que funciona isso, doutora? Sim, o Botox, como a maioria dos tratamentos estéticos menos agressivos, ele não tem uma durabilidade muito longa. É de 4 a 6 meses você deve fazer uma reaplicação. Mas não é obrigatório. Tem pacientes que fazem uma vez por ano ou 2 vezes por ano, né? Porque ele vai promover uma diminuição da movimentação daquela musculatura. Essa musculatura facial, quando ela vai se hipertrofiando, a pele que a recobre, ela vai fazendo pregas. E essas pregas que vão se manifestar como rugas. Então, se nós pudermos pegar um indivíduo que só tem aquelas preguinhas, a movimentação, e nesse indivíduo começar a fazer o tratamento com Botox, nós vamos apresentar melhores resultados, né? Então, a gente costuma brincar assim que quem começa o Botox precocemente, digamos com seus 30 e poucos anos, talvez nunca venha a ter rugas, né? Porque essa movimentação muscular é bastante reduzida, né? Que legal. Olha, eu sempre faço esse alerta como apresentador de televisão. E vou reforçar agora na presença da doutora. Peeling, Botox, é sempre importante você procurar um médico. A doutora disse aqui que ainda não é considerada uma especialidade essa área de estética, mas procure um médico, né, que estudou, que vai ter noção da quantidade correta. Muitas vezes o peeling que é feito aí em salão ou clínicas não credenciadas, isso é um perigo, não é verdade? A pessoa sempre tem que procurar um bom profissional para poder mexer com a sua saúde, com a sua pele, com o seu rosto, né, doutora? A senhora também, gostaria que a senhora reforçasse também essa colocação que eu faço. Ah, sim, sem dúvida. Nós sabemos que tem áreas afins à medicina que também realizam procedimentos estéticos, mas esses procedimentos, particularmente esses que são um pouquinho mais invasivos, o ideal é que seja realizado por médico. Tanto faz um cirurgião plástico, um dermatologista ou alguém que tenha formação na parte estética também da coisa. Mais alguma colocação que a senhora gostaria de fazer aos nossos telespectadores? Bom, eu gostaria de agradecer, né, sua presença aqui, fiquei muito lisonjeada, né, sei que o seu programa tem uma belíssima audiência e gostaria de me colocar à disposição, então, para aquelas pessoas que tiverem alguma dúvida ou que talvez não tenha ficado muito claro alguma coisa, que podem me enviar um e-mail, que é no adriana@adrianaschmidt.com, que eu terei o maior prazer de esclarecer as dúvidas e estamos à disposição. Ok, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. O Paraná Notícias fica por aqui.